Vamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e de sempre da sua vida. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estas são palavras da salvação. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes isso já deve ter acontecido na sua vida? Aconteceu várias vezes na minha, e acredito que nós todos podemos olhar para o nosso estado atual, que estamos passando por essa pandemia, por essa grande tempestade, não só no Brasil, mas no mundo todo, e de repente olharmos para Jesus e falar: Senhor, não te importas que pereçamos? E a resposta de Jesus está ecoando desde aquela época: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Se essa pandemia está acontecendo, eu acredito que por tudo o que vemos e ouvimos, pela nossa fé, pela nossa doutrina, pelo que nos ensina a igreja, não foi Deus que fez essa pandemia, mas Ele a permitiu. Ele permitiu que isso acontecesse para que nós pudéssemos, a partir desse pequeno, ou para algumas pessoas até mesmo grande sofrimento, que possamos crescer na fé. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós olharmos não só para a nossa vida ao nosso redor, porque pode ser que nós olhemos para a nossa vida e digamos a Deus: Senhor, mas eu tenho buscado o Senhor, eu tenho participado da igreja, da missa, tenho feito a minha devoção, tenho feito minhas orações. Por que isso acontece comigo? Mas nós precisamos olhar o mundo como um todo. Quantas pessoas no mundo não acreditam, nem acreditam mais em Deus? Quantas pessoas no mundo não buscam em Deus uma explicação para a vida, ou um sentido para a vida? Quantas pessoas no mundo rejeitaram, abdicaram da fé e resolveram viver uma vida materialista, uma vida se importando somente com o material, somente com as coisas do mundo? E de repente vem uma pandemia como essa, uma tempestade em que parece que as ondas estão cobrindo nosso barco, e nós podemos e devemos recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo e pedir para que Ele nos ajude, nos salve, como os apóstolos fizeram. Mesmo que a resposta de Jesus para nós seja essa: homens fracos na fé, porque aí nós podemos dizer para o Senhor Jesus: Senhor, de fato a minha fé é pequena, mas como o Senhor disse lá em Marcos: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. A fé é um dom dele, é um dom de Deus. Ele que nos faz a fé maior ou menor. Ele que tira, Ele que dá a fé. A fé não é da nossa parte, mas buscamos a Deus e Ele nos dá essa graça, o dom da fé. Então, que possamos pedir a Ele: Senhor, diante de toda essa tempestade, de tudo isso que estamos vivendo, aumentai a minha fé. Me ensina a não ser um homem fraco na fé, como o Senhor disse nessa passagem aqui por os seus discípulos. E olha, que eram pessoas que haviam largado tudo para seguir a Jesus. Se nós formos comparar a fé desses discípulos, desses apóstolos que estavam com Jesus na barca, com a nossa fé hoje, para eles que foram chamados de homem fraco na fé, pode ser que a fé deles seja imensamente, mas muito maior
do que a nossa, infinitamente maior do que a nossa. E Jesus os chamou de homens fracos na fé. Que nós possamos tomar consciência da nossa realidade, da realidade da nossa fé, e clamar a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso de muita fé ainda, Senhor. Não consigo olhar o mundo com os seus olhos, não consigo perceber as suas coisas, não consigo ter confiança em Ti do jeito como eu precisaria ter. Mas, Senhor, eu creio. Só que aumenta a minha fé. Que possamos fazer essa profissão de confiança em Jesus, de que Ele nos proverá e aumentará a nossa fé, nos tornará mais fortes e sairemos de toda essa tempestade fortalecidos, muito mais próximos de Deus e muito maiores na fé. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. E agora você pode colocar a mão sobre o seu coração e vamos pedir a cura do seu, do meu, do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, esse coração dolorido, endurecido, não se sente amado, nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nosso intercessor, ó Pai, esteja nesta água, nestes objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, desterrando mal, desterrando invejas, malfeitos, pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém.